A paz do Senhor, meus amados irmãos, líderes, pastores. Vamos à nossa reflexão de hoje. Olhando aqui para Deuteronômio capítulo 34, versículo 7, nós encontramos o seguinte: Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Palavra abençoada sobre a história de um dos grandes homens da Bíblia, chamado Moisés. E quando a gente olha a vida de Moisés, a gente percebe que ele viveu 120 anos, e esses 120 anos são divididos em 3 fases: 40 mais 40 e mais 40 anos. E quando nós nos debruçamos para observar a trajetória de Moisés, percebemos uma coisa interessante. Nos primeiros 40 anos, ele vive no palácio, filho da filha de Faraó, portanto, na fartura. Tinha tudo, uma vida de príncipe. No segundo período, nos segundos 40 anos, ele está pastoreando no deserto. Só que o pastoreio no deserto é um pastoreio remunerado, também na fartura, tendo em vista que Moisés, ele trabalhava como pastor de ovelha, tomava conta de um grande rebanho do seu sogro, Jetro, que era uma pessoa influente e rica. Portanto, Moisés não vivia no meio da necessidade, ele vivia na fartura, em pleno deserto. Tinha o seu salário e, com certeza, na convivência do sogro, ele usufruía da riqueza da família. Agora, o terceiro período da vida de Moisés, que é os últimos 40 anos, ele também, nesse período, ele é pastor no deserto. Só que o pastorado no deserto agora, ele é sem remuneração. Ele é um pastorado da provação. Moisés não tem salário, Moisés não tem garantias, Moisés não tem conforto, Moisés não tem nada, Ele tem o pão de cada dia, que era o que o povo tinha porque Deus dava. Então, nesse último período da vida de Moisés, ele exerce um pastorado onde ele está completamente debaixo da dependência de Deus. Completamente. Sem nenhuma garantia econômica, vamos dizer assim. E uma grande pergunta que cabe para todos nós neste momento de pandemia de coronavírus: como é que vai a nossa chamada, a nossa vocação pastoral em meio a esse caos que aí está? Até porque tem umas pessoas que têm uma visão equivocada do que é vocação pastoral. Pastor Hernandes Lopes, presbiteriano, lendo um livro, ele faz um resumo disso. Ele diz o seguinte, que às vezes uma pessoa, ela falando de vocação pastoral, ou pensando que tem, ele tenta vestibular para medicina e não passa. Tenta para engenharia, também não passa. Tenta para direito, também não é aprovado, não entra na faculdade. E tenta outras coisas, não consegue. Em virtude desses insucessos, ele raciocina que o seu chamado é pastoral. E ele diz que isso não é vocação pastoral. Vocação é quando você tem todas as portas abertas, mas você decide, escolhe ser pastor, Apesar das desvantagens e da falta de segurança e das impossibilidades. Você escolhe porque é a sua vocação. É algo que você é compelido a fazer, apesar de poder ter outras oportunidades de ganhar muito dinheiro e ser bem sucedido em outras áreas da vida humana, certo? Então, essa reflexão é importante para todos nós. E olhando um pouco a história da Assembleia de Deus, nós descobrimos que os antigos pastores
os que nos antecederam, eles comiam, eles se alimentavam com a sua família daquilo que os crentes depositavam na despensa da ação social da igreja. Era dali que eles pegavam o trigo, o milho, a farinha, o feijão, o arroz. Era dali que eles sobreviviam. Mas a chamada, a vocação estava lá, prontos, e eles sofreram muito mais do que nós, não resta dúvida, né? Também a gente sabe, né, que nos primórdios da nossa igreja, os pastores que vinham para as convenções, eles se hospedavam na casa dos irmãos, que ofereciam, não é? Hotel 5 estrelas, se já existia na época, não era para pastor de igreja, né? Eles viviam também nessa dependência desse amor dos seus irmãos que tinham a alegria, né, de hospedar esses ministros. E no final de tudo, nós temos que pensar muito bem. No momento que nós estamos vivendo, o Brasil inteiro está olhando para nós, olhando para os pastores brasileiros. Por quê? Porque a classe pastoral, eu não tenho a fonte, mas pessoas respeitosas já disseram que, através de pesquisas, né, a classe pastoral, a classe dos pastores, é a terceira classe mais desacreditada do Brasil, né? A primeira classe mais desacreditada é a justiça. O brasileiro não acredita na sua ordem jurisdicional, principalmente em questões criminais. Não acredita, né? A outra classe mais desacreditada no Brasil é a polícia. Polícia também é desacreditada. E a terceira classe vem os pastores, né? A maioria das pessoas, grande parte, não acreditam, não confiam muito em pastores, né? Os líderes espíritas, por exemplo, são mais respeitados do que nós. E por uma razão muito simples. Eles vivem o próximo, né? Não têm patrimônio, não acumulam riquezas, né? E tudo o que consegue é em virtude do próximo. Chico Xavier é o maior exemplo disso tudo aí. Mas o que interessa para nós, amados, no final de tudo, a gente é entender que igreja não é lugar de se ganhar dinheiro, né? Apesar de que o sustento, a subsistência é importante para a família, mas neste momento é muito significativo para todos nós, para mim, para todos nós pastores, a convicção de que ser pastor é, acima de tudo, servir, né? Servir as pessoas. E muito mais agora, né, que nós estamos trabalhando muitas vezes mais, servindo, acompanhando, aconselhando, acudindo, vivendo a vocação pastoral em toda a sua expressão, né? Mesmo que não tenha salário, ou que ele seja pouco, ou que ele seja insuficiente, a nossa vocação, a chama pastoral que arde em nós, sempre falará mais forte. E o Brasil vai saber que nós não somos pastores pelo salário que a gente ganha no final do mês, não é? E é uma boa oportunidade para a gente refletir que ter o suficiente, como o maná e as codornizes no deserto, já é um bom momento para a gente provar que somos chamados por Deus, vocacionados, e não estamos aqui movidos por nenhuma coisa do campo material. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus abençoe todos os pastores do Brasil. Avante, porque o Senhor é conosco, maior é o que está em nós do que aquele que está lá fora. Um abraço pastoral a todos. Eu sou o pastor Edmar Santos, da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Deus te abençoe.